Boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares ao Vivo. 9 de dezembro de 2025. Caos total na defesa antiaérea da Venezuela. A região de Maracaibo foi invadida pelos pássaros do United States Ship Gerald Ford. Os F-18 e todos os sistemas de radares foram anulados. Uma verdadeira loucura que colocou Nicolás Maduro em fuga e não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Muito boa noite, família. Sejam bem-vindos a Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, total loucura. Hoje, em plena luz do dia, os pássaros do F-18, o United States Ship Gerald Ford, passearam pelo Golfo da Venezuela. Eles entraram até a cozinha, mostraram para eles: estamos aqui, vamos ver agora o que vocês vão fazer. Saudações especiais para o Regimento 192 de Mísseis. De Falcon. Que dia vocês tiveram, senhoritas? Que dia? Eu já vinha avisando há tempos e disse para vocês na hora. Quando virem que isso começar, saiam do radar e deixem o Diosdado usar. Dito e feito, previsão cumprida, primeiro aviso sério. Primeira vez o quê? Os Estados Unidos da América invadem o Golfo da Venezuela. Bem-vindos ao Estratégias Militares, ao vivo agora. Cobertura de emergência para que possamos começar a entender qual será a missão de libertação da Venezuela. Momento em que Maria Corina está ou vai estar em Oslo de algum modo ou de outro. Onde presidentes de vários países estão agora mesmo em Oslo, Panamá, Paraguai, Argentina, onde está sendo dado um apoio. E agora sim, um empurrão completo, total para a libertação da Venezuela. Momento histórico. Deixe seu like, é essencial contra a censura. Esses dias as redes estão pegando fogo. Os chavistas não sabem o que fazer para frear o imparável, para tentar impedir que o tsunami da liberdade chegue à Venezuela. Que imagens impressionantes! Preparamos hoje na introdução de estratégias militares. Meu Deus, é impressionante, é incrível, é imparável. Bem, tudo o que aconteceu, todos os detalhes, quais aviões estiveram envolvidos, como foi a operação de assalto ao Golfo da Venezuela, tudo isso aqui esta noite, em Estratégias Militares. Também recomendo o programa anterior, super importante. Os movimentos de Nicolás Maduro que ele está fazendo para se perpetuar no poder e qual é o seu plano de contingência diante do que está por vir dentro de 24 horas. Amanhã é o grande dia. Amanhã é o dia da resistência, da liberdade e da democracia da Venezuela. No dia 12, 2 dias depois, é o dia em que o Comando Sul troca de líder. O chefe do Comando Sul será substituído pelo novo. E a partir daí, vai se abrir a janela de oportunidade mais importante daqui até 24 de dezembro, uma janela que possivelmente, a partir do fim de semana, comecemos a ver. Sinalizadores no céu. Que ninguém se assuste, na Venezuela não são os extraterrestres que chegaram para iluminar seus céus. Se chama a Força Aérea dos Estados Unidos da América, o poder da democracia completa e total. O país mais poderoso do mundo, que neste momento está caminhando para a libertação da Venezuela. Houve informações de última hora, houve muitas informações que precisamos comentar, que precisamos dizer. Estão falando sobre uma série de incidentes que vem acontecendo ao longo desses dias. Ontem à noite mesmo nos despedimos com a imagem do drone patrulhando as costas da Venezuela, aquele drone Black Cat 6. Com esse código, um Triton.
da classe Global Hawk estava patrulhando as costas da Venezuela. O que ele estava fazendo? Exatamente o que aconteceu hoje. Identificava onde ficavam os radares e sinais de radar. O sistema de defesa antiaérea da Venezuela, entre outras coisas. Também monitorando os navios, tema pouco discutido, mas importante de ser observado. A guerra naval, como vai ser? Em que vai consistir? Quais navios vão participar? Certamente alvo de assalto e retenção por parte dos Estados Unidos da América? Esse drone passou a noite inteira durante horas, captando sinais dos radares de toda a Venezuela, especialmente também de Falcon. Vamos até lá com o mapa, vamos até lá para ver exatamente o que aconteceu e do que estamos falando. A imagem foi incrível, deu a volta ao mundo. Os F-18 aqui dentro, presos, sem saída, ou pelo menos era o que parecia. Quem não tinha saída eram os operadores do radar e do sistema antiaéreo. Em Punta Cardón, não puderam fazer nada. Sim. Sistema completamente inutilizado. E agora vocês vão entender como isso funciona e o que aconteceu em Punta Cardón. Estão implantados sistemas antiaéreos com capacidade de alcance para ter derrubado esses aviões. O sistema Pechora e o sistema Buk M2 estão implantados neste momento lá, um perto do aeroporto, outro perto da refinaria. Nenhum deles conseguiu disparar. Não conseguiram fazer nada. É verdade, há debate sobre eles terem entrado no espaço aéreo da Venezuela. Não. Há debate sobre esse tema. Oficialmente não entraram na área de responsabilidade aérea da Venezuela. Sim, são coisas diferentes. Um é o espaço aéreo soberano da Venezuela e o outro é o espaço aéreo de interesse ou de controle da Venezuela. Não é o mesmo objetivo da Venezuela. A zona de controle aéreo cobre toda a área, isso é certo, e já vimos isso várias vezes aqui. Vejam, a linha vermelha cobre todo o Golfo da Venezuela e segue pela fronteira com a Colômbia. Vocês não estão vendo aqui? Neste caso, foi violado repetidamente em várias ocasiões. Isso aconteceu. Um helicóptero Apache voando pela Europa não é comum, certo? O que aconteceu hoje? É o seguinte. O espaço aéreo da Venezuela são essas linhas que vocês veem. Aqui não entraram os F-18. Os F-18 ficaram neste espaço que vocês veem aqui. Neste corredor que entra como se fosse um sapato. Estão vendo? A ponta do sapato, o peito do pé e depois a perna para cima. Bom, então, para vocês terem uma ideia, eles estiveram ali. O primeiro grupo esteve ali. Havia outro grupo com uma missão completamente diferente, mas uma missão ainda mais importante até mesmo do que esses aviões estarem ali. E a minha pergunta é: isso foi uma manobra de distração? Maria Corina tinha que dar hoje uma coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa foi suspensa. O regime de Nicolás Maduro, que realmente não sabe se está, se não está, se saiu ou não saiu. Isso foi uma manobra para cegar o radar. O setor oeste da Venezuela, para que alguém possa sair do país sem ser visto, podemos acompanhar uma operação completa de extração. Vou deixar isso no ar, e cada um que tire suas próprias conclusões com as informações que vamos apresentar. Quem foram os envolvidos na cerimônia de hoje? Quem fez o regime de Nicolás Maduro tremer de novo? Rhino 12 e Rhino 11. Eles estiveram de novo, como vocês podem ver lá, passeando desde Maracaibo. Tiveram que vê-los ou ouvi-los, pelo menos à distância.
em alta velocidade, patrulharam, fizeram círculos e exercícios no Golfo da Venezuela. É a primeira vez que vemos algo assim. O grupo de mísseis, por que não abriram fogo lá dentro? Vídeo. Meu comandante? Da Península de Paraguaná, Falcon, estamos aqui as mulheres do 192, o Grupo de Mísseis de Defesa Antiaérea General Nicolai Silva Echenique. Rejeitamos categoricamente as declarações da fascista Maria Corina Machado, que tenta criminalizar o país e justificar agendas estrangeiras. Nós, com lealdade absoluta, defenderemos a soberania, a paz e a honra da pátria. Chaves vive. A pátria segue. Independência e pátria socialista viveremos. E vencer. Não aos sempre traidores. Nunca integrar é vencer. Essas garotas são as responsáveis pelo grupo de mísseis de defesa antiaérea que hoje deveriam ter. Inscreva-se, pelo menos travado no radar nos F-18 para que fossem embora. Inscreva-se. Nem falo sobre atirar ou não. Ainda bem que não estamos em guerra e um disparo seria fatal. Ter aberto fogo contra os F-18 no que não é oficialmente o espaço aéreo da Venezuela teria sido um problema grave. Na verdade, se tivesse feito isso... Agora falaríamos de outro programa e de um cenário totalmente diferente. Estamos agora em guerra entre Venezuela e Estados Unidos? Bem, entre o cartel de Los Soles e os Estados Unidos. E aqui é uma coisa... incrível, né? Eu apresento para vocês o cenário que vemos aqui. Bem, estratégias militares. Isso não é uma guerra contra um país. É a primeira vez que vemos um cartel que tem acesso a mísseis antiaéreos desse tipo, que tem acesso à infraestrutura militar desse nível. E isso é um desafio para todos, inclusive para os Estados Unidos, que também não sabe bem como deve agir diante dessa circunstância. Não é igual usar um drone para eliminar um narcotraficante e enfrentar sistemas de defesa antiaérea em pontos estratégicos do país. Que você vai ter que eliminar como se fosse uma guerra parecida com a do Iraque, parecida com a dos Balcãs, com a Iugoslávia, e que você vai ter que desintegrar, sinceramente, realmente, representantes do país da Venezuela, porque o país não quer o cartel dos sóis. E isso já está mais do que comprovado historicamente. Mas por quê? Por que esse bug não conseguiu atirar? O que houve hoje? O que aconteceu com o Hadas? O que eles tiveram para que não possam atirar? Bom, então aconteceu alguma coisa com eles. Aconteceu alguma coisa com eles. Aconteceu algo com eles? Quem deu certo? Não funcionou porque o radar estava cego. Aquele radar que vocês veem ali, o grupo de mísseis 192. Imagens exclusivas em estratégias militares. Isso. Todos os detalhes, como sempre, trazemos aqui. Toda pesquisa que fazemos, não fazemos mapas aleatórios. Quando fazemos isso é porque sabemos o que está acontecendo, o que está rolando, e aqui estamos mostrando isso. Temos imagens, sabemos quem são, sabemos até os nomes e quem opera esses radares. Com isso, já digo tudo para vocês. Havia outros 2 F-18 naquele lugar. Além dos F-18 que vimos, havia outros com uma missão completamente diferente. Os outros F-18 estavam interferindo no radar antiaéreo da Venezuela, onde eles estavam. Qual era a posição deles dentro de toda essa história? A de sempre. Eles estavam aqui? Na diagonal entre Aruba e Curaçao. Aviões F-18 tipo G. Os de guerra eletrônica. Esses aviões vão com o sistema que já explicamos para vocês. Em várias ocasiões. Vamos ver isso de novo. Para que as pessoas entendam, vamos ver de novo, porque é importante. Por que os radares não funcionam na Venezuela? O que está acontecendo com a defesa antiaérea? E por que estão sendo vistos dessa maneira?
Vou mostrar este vídeo, é do Irã, os F-16 de Israel entrando no espaço aéreo iraniano. O radar os detecta, mas não consegue marcá-los. A linha é grande demais para ter um alvo direto e claro para poder abrir fogo. Chama-se guerra eletrônica a capacidade que os Estados Unidos têm de interferir nos radares da Venezuela, impedindo que eles possam abrir fogo contra as aeronaves. Eles foram espertos porque não se aproximaram do espaço de controle aéreo das armas menores, os 5.000 mísseis Igla. Esses sim talvez poderiam ter sido disparados, mas mesmo que tivessem sido disparados, dificilmente ou com pouca probabilidade teriam conseguido derrubar o F-18, principalmente pelo sistema de defesa ativa que esse tipo de aeronave possui. Não é fácil derrubar um avião de combate, não é mesmo? Com isso, estão tentando entender exatamente o que aconteceu. Eles estão passando por maus bocados. Muito mal. Com isso, os Estados Unidos mostram de novo para eles que a qualquer momento vão chegar e que eles não vão poder fazer nada. Toda a ficção científica e as séries gravadas nos curtas. No Instagram, no Facebook, nas redes sociais, no Telegram, no Twitter, no YouTube, em todo lugar. Isso não vai ajudar vocês. Quando começarem a ver os F-18 passando por cima de Maracaibo, as pessoas vão perceber que o regime é uma verdadeira farsa. Completo e cuidado com Maracaibo. Cuidado, porque essa área vai ser uma das primeiras a ser gerenciadas com segurança aérea. Não controlaram com o B-52 antes, nem conseguem agora. Com os F-18 eles não têm capacidade, estão agora mesmo fora de jogo. O dançarino de Miraflores hoje, quando viu os F-18 entrarem no Golfo da Venezuela, disse: "Eu vou pro bunker e me avisem quando a tempestade passar." E é justamente nessa região que mais chove. É um dos lugares onde mais tem água e tempestade elétrica. E era disso que se tratava hoje. Tempestade pelos radares da Venezuela. Os operadores que estavam naquele momento na bateria antiaérea teriam informado e comunicado sobre... Comandante. Temos aviões inimigos ao nosso alcance, mas não podemos abatê-los. Para quem tiver dúvidas ou disser que eles estavam fora do espaço aéreo ou da capacidade de abate da Venezuela, vou mostrar esta foto para vocês. É uma foto do CODAI, o mapa da defesa antiaérea. Aí está. Reparem que cobre muito bem toda a área, em todas as altitudes há uma cobertura completa. Falhou. Não foi assim. Achávamos que isso poderia ser diferente, e no final não foi. Nem canhões antiaéreos, nem mísseis antiaéreos, nada, não conseguiram disparar nada. E agora, o que o regime tem a dizer? O que vão nos dizer? Que os seus rapazes nos telhados com tubos de policloreto de vinila não estavam preparados para derrubar um F-18 que não quiseram provocar um incidente internacional que poderia ter acabado em uma guerra. Eles passam semanas dizendo que qualquer avião que entre no espaço aéreo se aproxime ou coloque em perigo a Revolução Bolivariana vai ser derrubado. Bem, se vai ser derrubado, por que ainda não foi? Nós vemos isso neste vídeo. Aviões F-18 versão G, uma versão especial diferente? Growler. É como se chama, é como se a Estrela da Morte aparecesse no céu. E as comunicações são cortadas, eles possuem sistemas para interferir sinais de alta, média e baixa frequência. Todo tipo de radar é captado por esse tipo de avião. Esse tipo de avião agora mesmo é a ponta de lança da guerra eletrônica a nível mundial.
Junto com aviões F-18 vão os F-35 e também poderiam ir aviões F-22. Mas este em específico está projetado, armado e pronto para suprimir e mitigar defesas antiaéreas. Esses dois aviões são agora mesmo os senhores e donos dos céus da Venezuela. Quando quiserem, quando desejarem, só precisam entrar e começar a interferir nos sinais. Com isso, a operação aérea para tirar Nicolás Maduro será muito mais fácil do que nós chegamos a pensar. Sabendo que esses aviões vão estar atuando 24 horas por dia para cegar a capacidade de radar da Venezuela, os mísseis de cruzeiro e os aviões de combate vão entrar e sair quase sem resistência. A outra pergunta que o mundo faz é: onde estavam os U-30 nesse momento? Onde estavam os aviões da Venezuela? Não estavam. Maduro não enviou os F-16 nem os U-30. Ele sabia que se tivesse feito isso, teria implicado o mesmo. Resposta. O desfecho poderia ter sido pior. Dos 5 ou 6 U-30 que ele possui, perderia 3. Ou 102. Por quê? Os radares desses F-18 também podem interferir na capacidade de radar dos aviões inimigos. Também podem interferir no seu sistema de disparo. Com isso, eles teriam ficado desprotegidos, sem capacidade de se proteger. Os F-18, que certamente estariam armados com munição de longo alcance ar-ar, teriam abatido eles a muitos quilômetros de distância. Apesar dos comentários recentes sobre F-16 se aproximando do porta-aviões, não vi nem ouvi nada sobre esse incidente, não tenho confirmação e se aconteceu não sei, por isso não vou comentar algo que não posso confirmar. O que está claro é que a superioridade aérea dessas aves é superior à da Venezuela. Falcon, por que Falcon? Falávamos sobre isso outro dia. O drone estava fazendo um reconhecimento muito especial. Vamos para o mapa e vamos ver os objetivos do nosso mapa. Quais objetivos existem dentro de Falcon? Reparem. De acordo com o nosso mapa de operações aéreas, temos vários. A sede do Batalhão 192 de mísseis antiaéreos é esta aqui. O lugar onde eles estão posicionados será perto da costa, em alguma área próxima à zona norte de Punta Cardón. Eles estarão posicionados com esses sistemas antiaéreos para cobrir a entrada do Golfo. Esta que vemos aqui. Na refinaria, nas duas refinarias, há sistemas de mísseis antiaéreos. Também sabemos disso porque eles mesmos disseram e mostraram em imagens. Nós vimos mísseis muito próximos à infraestrutura energética da Venezuela. Também temos uma base naval, uma muito importante. Além disso, nessa base naval há patrulheiras com mísseis navais, as PC da Venezuela. Nesses cais. Durante a noite passada, o drone esteve patrulhando naquela diagonal, esteve escaneando a presença dessas embarcações no cais. Assim, já percebem outro objetivo: atacar por parte dos F-18. Eles poderiam atacá-los com mísseis Harpoon, por exemplo, ou Palm Guided Bomb Unit, 39 bombas de pequeno diâmetro guiadas à distância, que seriam mais sensíveis. Gastar um míssil Harpoon em um navio desse porte é um desperdício e um gasto econômico desnecessário. Eles praticamente não têm defesa antiaérea, e com as Guided Bomb Unit 39, assim como Israel fez com as patrulheiras da Síria há alguns meses, eles os colocariam fora de combate. Esta linha aqui, super importante, Punta Cardón. Não se esqueçam deste lugar, porque pode ser um dos lugares onde um ataque seja lançado primeiro.
para garantir a infraestrutura energética da Venezuela. Dentro do Golfo da Venezuela, que estamos por aqui, bom, há lugares que são incríveis. Lugares incríveis. O Castelo de São Carlos. Reparem. Como era a guerra antigamente? E essas coisas? Nossos antepassados, que às vezes se davam amor e outras vezes sangue, colocavam canhões, esses típicos da época dos piratas e dos grandes navios. Baterias costeiras. Sobre essas plataformas construídas, reparem que tem forma de estrela para cobrir todos os pontos. Atualmente isso é obsoleto e inútil. Com isso eu quero dar a informação de que a guerra mudou. Passamos a nos defender com canhões, com mísseis e aviões, uma infraestrutura muito diferente. A evolução da guerra, sempre na vanguarda. Bem, então neste castelo, Castelo de São Carlos, nesta área, é possível que também haja algum sistema. Um bug M2 implantado por aqui, com certeza pronto para bloquear a passagem. O acesso a Maracaibo, uma das cidades mais importantes da Venezuela e definitivamente a capital do oeste da Venezuela, Maracaibo. De Maracaibo e seu lago saem muitos barcos que levam farinha para outros lugares. Que também temos por aqui. Pois bem, temos alguns fortes e bases militares como esta aqui, o comando do Forte Mara. Uma zona militarizada completa faz fronteira com a Colômbia, onde há treinamentos entre os narcotraficantes, a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o exército de Nicolás Maduro. Não muito longe dali, na região de Maracaibo, temos a base aérea Rafael Urdaneta. Esta que vemos aqui pode ser usada em nível militar. Seria um ponto de apoio para a defesa do setor ocidental, setor oeste da Venezuela. Nesta mesma base, a poucos metros dali, há também um grupo de defesa antiaérea. Este que estamos vendo aqui faz parte de todo o comando e controle da defesa aérea do país. Lembrar. As famosas garotas que vimos há alguns minutos, dizendo que Maria Corina, blá blá blá. Coisas de mulheres brigando, não falo mais nada. Este lugar. Chave. Também muito chave nesse lugar para a defesa. E mais para o interior. O Batalhão de Infantaria da Marinha Renato Bellucci. Por esta área que vemos aqui. Uma base militar na Infantaria da Marinha, junto com sistemas de depósitos, hidrocarbonetos, refinaria, que também precisaria ser protegida. Agora vamos percebendo porque os Estados Unidos entraram lá. Parte crítica de Maracaibo, um dos lugares críticos onde algo poderia acontecer. A ponte. Não destruir a ponte. Mas é a única estrada que dá um acesso rápido e que cruza o Lago de Maracaibo. Se quisermos isolar a cidade de Maracaibo, se houver guerra ou mais complicações, com muita resistência, de que o regime comece a enviar as milícias da Guarda Revolucionária, que é assim que vão se chamar a partir de agora, essas milícias bolivarianas. Bom, podemos cortar uma parte da estrada para que não possam atravessar, pode-se garantir segurança. Se quebrar, acesso pela via. De ponte, se essa aqui quebrar ou se danificar a ponto de não poder ser usada, os chavistas teriam que dar uma volta enorme. Aqui já temos um cenário totalmente diferente. Muito longe, a região dos Andes venezuelanos teria que atravessar. Levariam horas para chegar, o que poderia ser tropas de reforço, logística.
e reforços, em questão de minutos. Levariam horas para chegar a Maracaibo, tempo suficiente para garantir todo o setor. CFE 18. Aqui dentro, não conseguiram fazer nada. Vejam nossa linha, a do PAP 12 Baio e Tito. Agora tem que entrar aqui dentro, também precisamos desenhar em toda essa área daqui, que é o CFE 18. Cada vez que fazemos isso, o mapa vai mudando, vai sendo visto e vai sendo anotada a progressão. Reparem, agora a linha vai tomando outra cor. Imaginem entrar com B-52 para destruir os alvos militares, a base naval. Em segundos poderia ser destruída completamente. Há uma estimativa. Segundo informaram a Donald Trump, seriam cerca de 20 mil baixas. Entre as fileiras chavistas, 20 mil baixas. Cada um que decida se quer fazer parte desse número. Cada um que decida. Certo, tem um avião mexicano procurando Nicolás Mann. Agora mesmo está entrando no Panamá um avião de Panamá Caracas. Tem um avião mexicano procurando Nicolás Mann. Eu não tenho informação sobre isso. Eu não acredito. Duvido muito que Nicolás Maduro vá embora, especialmente para o México. Falei desse avião há um tempo, que tinha problema no sistema de identificação. Devido à interferência, é isso que ocorre. Então não vou arriscar dizer que estão buscando Nicolás Maduro com um avião do México. Isso não vai acontecer. É um cenário que não está sendo considerado. Nicolás Maduro diz que vai enfrentar a batalha. O avião do México possivelmente está lá para retirar o pessoal da embaixada, o pessoal que esteja lá. Nicolás Maduro não vai embora. Já conversamos sobre isso muitas vezes, já comentamos. A opção de um Nicolás Maduro saindo da Venezuela não é. Não existe. Ele vai ficar para lutar. Porque sabe o que pode fazer. Pelo menos ele vai tentar. O primeiro ataque ele vai receber. O que acontecer depois do primeiro ataque? Se ele sobreviver, que isso é outra coisa. Se Nicolás Maduro sobreviver, teríamos que ver. Mas eu acho que com o que os Estados Unidos vão fazer, Nicolás Maduro não vai sair. Nicolás Maduro não sairá na primeira viagem que oferecerem a ele. Agora mesmo, só voos internos e privados. Está chegando um momento? Está chegando um momento? Vocês vão dizer que nada aconteceu, nada ocorreu. Eu, do meu ponto de vista, que não sei nada. Que os F-18 tenham entrado até aqui, que não tenham conseguido ser expulsos durante o tempo em que estiveram lá. Já é um sintoma de que a Venezuela ou não está recebendo ordens claras, ou não tem isso claro. Ou não tem isso claro. Vai acontecer alguma coisa essa noite. Teríamos que estar muito atentos. É verdade que já fazia dias que diziam que nada ia acontecer, que o porta-aviões tinha ido embora. E agora, o que acontece? Todos que falavam nas redes, chavistas e publicitários, o regime que dizia que o porta-aviões ia voltar para sua base no Natal, que já estavam saindo do Mar do Caribe, que tinham abandonado a Maria Corina. Onde eles estão agora?
Onde estão os aviões F-18 que apareceram hoje no Golfo da Venezuela? De onde eles vêm? Onde vocês acham que eles vêm? Intoxicadores? Diziam. O porta-aviões já foi embora. Já estão retirando os aviões. Já estão indo embora, sim. Já estamos vendo, sim. Ele se retirou, mas para ir muito mais ao sul, muito mais perto da Venezuela. E ainda ontem à noite enviaram o drone espião para localizar as defesas antiaéreas. Veja só, ontem à noite, agora que estou me lembrando, escrevemos para ele no Twitter em Strat Militar. Recomendo que vocês sigam a conta e também entrem no grupo do Telegram que temos para todas as informações de última hora. Quando tudo isso começar, a gente dizia uma mensagem clara. Vou colocar aqui. Isto envelhece às vezes muito bem. Veja o que dizíamos há 14 horas. Aqui em Estratégias Militares. Quando entendemos o que cada coisa faz e por que está ali, conseguimos ligar tudo. Por isso, é importante seguir o canal e ficar com a gente. Como estávamos dizendo. Agora sabemos onde estão os radares e os postos de comunicação do Diosdado Cabello. Venezuela, precisam mover os radares móveis hoje? E eu ri há 14 horas. Pois 12 horas depois, os aviões F-18 no Golfo da Venezuela. Só faltou eles jogarem uns sinalizadores na cozinha e o pessoal tirar fotos. Tão claro assim? Situação agora mesmo. E agora era o que a gente dizia. Isso pode ter sido uma cortina de fumaça para tirar alguém da Venezuela? Naquele instante em que tudo escureceu, fora dos radares, onde não podem ver o que está acontecendo, um helicóptero pode ter entrado pelo interior por uma área afastada, perto da costa, fazer uma extração e retirar alguém. Alguma aeronave conseguiu entrar sem que a gente percebesse? Os Estados Unidos têm versões de helicópteros com baixa assinatura de radar, também com capacidade de guerra eletrônica. Eles têm capacidade para realizar uma missão assim? Vamos imaginar por um momento. Desde a região de Maracaibo, alguém que precisa ser extraído da Venezuela. Eles seguem um comboio discreto, sem chamar a atenção, até a região costeira, até um local onde não haja ninguém. Lá, um helicóptero sobrevoou por horas, reabastecendo em voo e aguardando. O momento se aproxima justamente quando os F-18 estão interferindo na costa. É o very important person. Ele entra no helicóptero, eles entram aqui e saem pelo Golfo da Venezuela. Poderia ser. Não há nada que diga que é impossível. É uma área praticamente despovoada, sem ninguém. É possível chegar até lá, certamente com as capacidades que os Estados Unidos têm de visualizar. Qual que é a melhor rota para chegar até lá? Eles conseguiram circular nesse horário e realizar com a operação? Eu só deixo cair ali. Seria o cenário ideal para ter feito algo assim. E não para quê? Eles vão entrar em uma zona como o Golfo, Venezuela. Dá uma volta para quê? O incomodar Maduro. Eles já sabem que isso não faz diferença. Eu acho que estamos diante de algo interessante. Aqui ocorreu algo mais do que nós podemos imaginar. Ou também pode ser que grupos de operações especiais tenham conseguido entrar. Essa também é uma opção. Eles podem ter entrado. E se espalhar. Veja como são as coisas, os cenários são incríveis. Vemos isso aqui. Esta é a areia da qual estamos falando. Em uma área da praia. Chega.
isolado de tudo a uma altura muito baixa. A extração é realizada. Os radares não conseguem ver nada, ninguém viu nada, eles estão entretidos e nervosos, tremendo porque os F-18 estão por aqui, dando voltas. Os operadores de radar estão nervosos, não sabem o que está acontecendo, seus sistemas de mísseis não funcionam, eles se sentem indefesos, o pânico começa a se espalhar e, nesse momento, a operação é realizada. Poderia ser o cenário. Vamos às suas opiniões no chat, vamos comentar agora o que vocês estão pensando. Aliás, de onde vocês estão nos visitando hoje, de onde vocês estão assistindo Estratégias Militares agora. 20 mil pessoas neste momento ao vivo assistindo toda essa história, eu acho fascinante. Com certeza é fascinante que eles tenham conseguido entrar até lá e que os outros não possam fazer nada. É como... É impossível para mim agir, pois não tenho capacidade tecnológica para isso. É alucinante, alucinante, alucinante. Vamos lá, vamos ver o que temos por aqui. Bom, um monte de assinaturas. Meu Deus, que loucura. Muito obrigado, Cons. Victor, os congressistas cubano-americanos Maria Elvira Salazar e Carlos Gimenez também estão em Oslo. Saudações de Dallas. Muito obrigado, Miguel Sevillano. Seja bem-vindo neste domingo. Tomara que hoje ou amanhã a Venezuela seja libertada desse regime opressivo e maligno. Ânimo, venezuelanos, que a libertação chegará em breve. Buca. A pior inimiga de uma mulher é outra mulher. Isso quem diz é Buca, não eu. Eu sou apenas o mensageiro, não matem o mensageiro. Sônia, um abraço, muito obrigado. Ontem, o comandante Quinones comentou sobre os F-16, o porta-aviões, e a frustração dos militares por não poderem responder. Eles não levam bombas, mas ainda é perigoso. Eu não tenho informação sobre esse assunto, vi a declaração do Quinones. O comandante Quinones eu vi, eu não ouvi nada. Se tivesse acontecido, eu acho que a gente teria sabido. Se tivessem visto imagens... Eu é que talvez tenha não acontecido. Eu não quero dizer nem sim nem não. Acho que é um cenário pouco provável esse negócio de que uns aviões F-16 mergulharam em direção ao porta-aviões. E... eu acho isso muito pouco provável, principalmente porque há uma ordem de abate imediato por parte dos Estados Unidos. Já faz meses desde aquele incidente. Não quero duvidar do que diz o comandante Quinones, ele certamente tem informações que eu não tenho e isso é normal. É um homem que tem contatos dentro da cúpula militar e contato direto com Donald Trump, segundo comentam. Mas eu não vi nada e não acredito que esse cenário fosse... possível, eu pessoalmente, mas com todo o meu respeito. O que a Noruega diz sobre isso, já que agora toda a polícia está mobilizada para proteger os VIPs? Existe ameaça terrorista de ataque contra o Prêmio Nobel da Paz, Janice? Obrigado, André. Você tem trabalhado muito. Estratégias. A verdade é que sim, estratégias estão aí, não param. 50 assinaturas da selva, mais 50 e mais 50. 150. Conta. 150 pessoas já se tornaram membros das estratégias militares. Loucura total. E eu vou dar 5 assinaturas das estratégias militares. Vou dar alguns minutos para escreverem e serem sorteados. Aproveitem para virar membros e ganhar stickers incríveis. O que temos por aqui? Temos o Maduro, temos o Marco Rubio, temos todos. Xixi, olha só, estão todos aí, aí estão eles. E se vocês não estão inscritos no canal, inscrevam-se, 400 mil é isso que queremos. Estamos perto de 500 mil. Quem diria, quem poderia imaginar? Parece que começamos ontem, que história incrível. Que história incrível. E o que Molino disse? Presidente, Panamá... Informações de que o Panamá estaria disposto a oferecer asilo de saída para Nicolás Maduro e membros do gabinete. O que há de verdade nessas informações? Não há nada nem perto de concreto, mas eu já fiz essa oferta há um tempo atrás
com a intenção de que, bom, se houver essa possibilidade, o Panamá já fez isso em outras ocasiões para ajudar a resolver uma crise política internacional e principalmente de uma magnitude como essa. Não! Acho que isso não vai acontecer, acho que a arrogância desse senhor já o deixou, a ele e aos seus seguidores, completamente ofuscados. Mas tudo bem. E você conseguiu enviar essa proposta de alguma forma formal para eles? Eu não tenho comunicação com esse pessoal nenhuma. Eu não tenho comunicação com esse pessoal. Eu ofereci há um tempo ao Maduro se exilar no Panamá, mas ele é arrogante, prepotente e não vai aceitar. Quem diz isso é o presidente do Panamá. Eu já disse, Maduro não vai embora, Maduro não vai sair. Que bom, sim, obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Um grande abraço. Aí está Edmundo. Edmundo já parece cansado. O homem. Veja que Edmundo podia ter evitado essa história. Desfrutar a velhice em paz. Ele ainda está lá de verdade. O presidente da Venezuela venceu as eleições junto com Maria Corina. Duas equipes que precisaram arriscar ao máximo para estarem onde estão agora, hoje em Oslo. Tem sido muito criticado, estão criticando se Maria Corina foi, se não vai, se vai sim. O problema não é ela aí. O problema é que prometeram a ela que vai voltar à Venezuela sendo livre. Se for assim, estamos na semana. Na semana em que a Venezuela pode ficar livre. Pode. Não sei quando vai ser. Não me perguntem quando vai ser. Eu tenho minha ideia pessoal. Tenho... E acho... Entendo quando poderia ocorrer. Mas... não vou dizer por enquanto. Não diga não, não diga. Porque depois não se cumpre. Porque... vou dando dicas. Vou dando dicas. Olha, eu vou dar uma pra vocês. Aí. Via... em que a situação climática naturais são mais propícios do que outros para lançar ataques. Com isso, o que quero dizer? Que agora mesmo a lua está se apagando. A lua está se apagando. Passamos da lua cheia e agora estamos minguando. A escuridão. Vamos com essas 5 assinaturas de estratégias militares. Vamos lá. Família, vamos lá, vamos fazer isso. Última chance. Vocês precisam escrever. Cinco, 4, 3, 2... Começamos com as assinaturas. Lá vocês vão ver para quem vai. 5 assinaturas. Alto, vamos ver. Alice, o vampiro. Para César. Para Denise. Minha nossa, gente muito boa, gente muito boa. Já somos muitos membros de estratégias militares. Muito obrigado pelo apoio, obrigado por presentear essas assinaturas, família, e por estar conosco. É que é impressionante.
É que é impressionante. Um intervalo para ele, uma nova no dia 20. Vou dizer uma coisa, não se guiem por isso. Porque ao longo das operações militares, enquanto eu estava revisando, houve dias em que era feito até em lua cheia. Ou seja, não tem nada a ver. O que acontece é que eu, pelo tipo de missão, precisamos avaliar vários pontos. Vamos ver. Se vocês quiserem. Entramos nisso sem pressa. Não temos pressa. Ninguém está nos apressando. Vamos. Tipo de missão de combate na Venezuela. É diferente. Diferente do que tínhamos visto até agora. Na Era Moderna. É um cenário em que há certa defesa antiaérea ultrapassada, que é inferior às capacidades militares do agressor. Neste caso, que seriam os Estados Unidos. Os radares vão ser cegados, nós já vimos isso. Ou seja, os radares não vão funcionar. Então, o que nos restaria? Nos restaria a defesa aérea de ponto, a próxima, a de curto alcance. Esse tipo de defesa antiaérea geralmente dispensa radares. O que utiliza são câmeras de visão noturna com câmera térmica ou câmeras térmicas para localizar no céu e ajustar o disparo, ajustar os mísseis para disparar. O que a Venezuela tem, por exemplo? Caracas. Caracas tem uma coisa que é muito curiosa. Não é a mesma coisa um avião voando em uma planície, e o som é estático do que um avião voando entre montanhas, onde o som vai ricocheteando, e você realmente não sabe onde ele está com toda aquela confusão, porque de dia um avião desses, você não sabe onde ele está. Numa noite de lua cheia, o céu fica mais visível, então você pode ver as trilhas dos aviões. Você consegue mais ou menos localizar onde estão os aviões, mas numa condição de lua nova, ou seja, escuridão total, em que o sistema elétrico das cidades está desligado, porque tiveram que desligar, seja por guerra eletrônica, seja porque o gerador foi bombardeado. Imagine se Guatire, esta região e Caracas estivessem todas no escuro. Para os Estados Unidos da América, é muito mais vantajoso agir durante a lua nova. Usam o fato de o som não permitir localização devido à ressonância das montanhas, que visualmente também não vão ter um alvo claro para poder abrir fogo. Os alvos provavelmente serão atacados em uma ou duas passagens. Com toda a força aérea disponível e o desdobramento dos mísseis de cruzeiro em uma ou duas passagens. Com isso, eles vão ter o fator surpresa. Aviões se aproximando da costa em altitude muito baixa, chegando ao último ponto, ganhando altitude, entrando, lançando o ataque e saindo. E aí é que eles não conseguem ver nada. Eu apostaria em um cenário assim. Cuidado, vendo a pobreza da defesa aérea. Eles podem fazer isso a qualquer hora. Manhã, amanhecer, entardecer ou sexta. Como dizemos na Espanha, a qualquer momento eles podem lançar o ataque a qualquer hora. Usar uma bomba de pulso eletromagnético. Pra quê? Pra que você quer usar esse tipo de tecnologia? Para que você vai destruir muita infraestrutura civil que depois vai ter que reconstruir, vai causar um dano à população civil? Não, é que não precisa. Quer dizer, não. Não vamos tornar Nicolás Maduro maior do que ele não é. Ou seja, a defesa dele não é aérea, a defesa dele é saber por onde vêm os aviões, simplesmente para poder se esconder. Eles possuem uma rede de túneis e sistemas subterrâneos, mas alguns permanecem na superfície. São os pobres da milícia bolivariana, que ele quer usar como carne de canhão, vestidos de civis, para dizer que os Estados Unidos estão atacando os civis. É para isso, não é para mais nada.
Não é outra coisa além do fato de que Nicolás Maduro já recrutou todas essas pessoas para jogá-las nas ruas para hostilizar a população civil. Sem esquecer os de Fuerte Tiuna. Está claro, se atacarem será o Fuerte Tiuna. O centro de comando da defesa que está por aqui, o edifício, o ministério, a defesa, tudo isso é típico nesse tipo de operações. Se destrói para quebrar a moral. Ver o Forte Tiuna pegando fogo ao amanhecer em uma Caracas que acaba de ser penetrada pela Força Aérea dos Estados Unidos da América é um golpe de impacto tremendo. A residência oficial de Maduro, o CEOFAM, que é o Comando Estratégico Operacional, é este prédio que vemos aqui. Tudo isso junto é um golpe brutal, que ali eles não vão poder fazer nada. A única coisa que eles realmente vão poder fazer, e é o que eu sempre disse, é a guerra de guerrilha. Vamos ver quem se cansa primeiro. Acho que eles não terão tanto apoio. Quando virem o povo nas ruas apoiando Maria Corina, Edmundo e os Estados Unidos da América, isso muda. Querem tirar Maduro, ele vai embora. Mas o primeiro golpe quem vai levar é ele. Ele não vai sair até ver cair a primeira bomba. Até ver a primeira bomba. Vamos ver se Maduro está ao vivo. Vamos ver se Maduro já está falando, pois ele precisará se pronunciar. O que aconteceu no Golfo da Venezuela que os aviões entraram lá? Alguém vai ter que dizer alguma coisa? Meça o momento. Nem a televisão está funcionando para mim. Maduro. Claro, eu acho. Sim, está ao vivo. Maduro está ao vivo. Sim, Maduro está. Porque agora o joropo, que é a coluna vertebral da dança e da Nacional pela Paz e Soberania. Assim se unem como dois bons rios em uma só corrente o Conselho Nacional da Economia e o Conselho Nacional da Soberania e da Paz, para que os venezuelanos e as venezuelanas continuem se encontrando, buscando pontos de consenso e, acima de tudo, levando adiante grandes ações para que nosso país prospere. Como está desfrutando de um clima de paz, de entendimento, de crescimento? Não sei se é o clima de paz ou os aviões de hoje. De prosperidade a Venezuela, do entendimento e do consenso. Caminhos comuns que sempre precisamos encontrar, caminhos autônomos, soberanos, que sempre precisamos construir. Os caminhos que se constroem de maneira sólida, com esforço próprio, são duradouros, são permanentes. Hoje, além disso, é 9 de dezembro para nós, venezuelanos e venezuelanas, herdeiros e herdeiras das glórias imensas, únicas, extraordinárias dos libertadores e libertadoras da América. Hoje, 9 de dezembro. Esses dias são especiais, pois estamos... Son los últimos tuyos. Do fundo do coração, comemorando os 201 anos da grande vitória da Batalha de Ayacucho. E o nosso grande marechal Antônio José de Sucre... Vejam só como é a vida, não é? Eles estão comemorando uma batalha de 200 anos atrás, quando estão prestes a viver a grande batalha deste século. Em vez de estar preocupado em se preparar para o que está por vir, ele quer aparecer na televisão e passar uma mensagem de normalidade. Aqui não está acontecendo nada, está tudo bem. Esse é o maior erro que Nicolás Maduro comete agora, não perceber a gravidade das coisas. Ia acontecer, já dizia o Faribit I Love. Vão dar love para Nicolás Maduro? Vocês sabiam que ontem Nicolás Maduro disse que esse negócio de oposição e eleições vai pelo ralo. O que significou há 201 anos significou um ponto definitivo de ruptura.
Está aí a filha de Diosdado Cabelo, aquela que vemos ali. O colonialismo com a dependência, com a dominação que havia submetido todo o nosso continente, hoje chamado América Latina e Caribe, que havia submetido toda a América. Não se pode viver do passado? Nicolás não percebe. Impressionante a resposta do setor de transporte para apoiar o que são os direitos de comunicação e conectividade e o desenvolvimento turístico nacional. Sim, turistas da Rússia. Olha, tem uma coisa que está clara dentro do manual que eu mostrei outro dia. Tem outro que eu tenho aqui que ainda não mostrei, no qual fala que uma das prioridades do regime é garantir o abastecimento de combustível para as tropas da revolução. Ou seja, pessoal que está na Venezuela. Eu sei que isso é complicado, porque vai custar uma fortuna encher o tanque de combustível dos seus carros, encher e comprar algum galão de combustível. Porque quando isso começar, vão deixar vocês sem gasolina. Literalmente, vão deixar vocês sem gasolina. Com as motocicletas, os caminhões, os veículos militares e a infraestrutura do regime que precisa se mover pelo país, eles vão tomar todos os pontos de combustível. E isso está escrito no manual. Quem tiver carro e puder, faça isso. E faça isso. Ministra do Turismo. O transporte aquático. Transporte aquático. Narcolanchas, Nicolau Narcolanchas. Marítimo como fluvial por rio. Por rio, efetivamente, Nicolás Orinoco. Assim, o setor de transporte se incorpora como novo motor que deve se integrar plenamente ao plano da agenda econômica bolivariana a partir do ano de 2026 em diante. Tão ferrados, hein? Ele fala como se tivesse. Como se tivesse um futuro com ele. Ou seja, ele fala 2026. Mas que ano de 2026? Se você for, Nicolás. São números realmente impressionantes. Não é? Números impressionantes. Quem vai embora é você. E motivador, acima de tudo, se analisarmos o contexto. Então, o contexto histórico dos últimos anos. Ele não sabe o que dizer, é que ele já não sabe mais o que dizer, ele está acabado. Olha que há alguns dias ele parecia mais ou menos, achava, pensava, fazia. Ele não sabe. Ele já não tem o que vai fazer. Eu de verdade, o que eu mais quero... Eu estou desejando que caia dele se ele cantar. Porque ela sabe tudo sobre a Espanha. E o que eu quero é que a Espanha caia atrás desse aqui. Eu quero que a Espanha caia atrás desse aqui. Vocês dizem por aqui. Em entrevista, Quiñones está convidado quando quiser. Eu não o conheço. É que eu não conheço o comandante Quiñones. Se depois vocês o virem, digam para ele. Mandem uma mensagem para quem o conheça que ele pode vir quando quiser. Esta é a casa dele. Além disso, eu gostaria de fazer muitas perguntas para ele sobre coisas que estão acontecendo e coisas que estão dizendo que vão acontecer. Eu tenho muita curiosidade. E se em Oslo, Mundo e Maria Corina decidem fazer uma espécie de posse no exílio. E é nesse momento que tudo começa. E quando eles aterrissam, chegam lá com uma escolta militar brutal.
Olha, tem um vídeo do Força Aérea 1, esse aqui que vou colocar aqui para vocês verem. É um exercício em que o Força Aérea 1 é escoltado por aviões F-15. E eles estão lançando sinalizadores para que os mísseis sigam eles. Esses famosos 5.000 mísseis de Nicolás Maduro não possam derrubar. Então eles fazem uma espécie de anel de fogo, lançando sinalizadores para que os mísseis vão para... Essas fontes de calor, esses sinalizadores que eles lançam, produzem muito calor. Então o míssil se desvia ao detectar essa fonte de calor. Bom, este não é o Air Force One, me desculpem. É o avião da Coreia do Sul, desculpem, eu me confundi. Mas para que vocês tenham uma ideia, é mais ou menos a mesma coisa. São exercícios normalmente feitos. Imaginem vocês chegando de avião lá no Simão Bolívar com aviões F-15 escoltando, lançando sinalizadores. Bom, é que isso pode ser um show. O show está servido e além disso isso vai acontecer nas próximas horas. Ah, desculpem, vocês não estavam vendo. Agora estão vendo. O show está servido. Quer dizer, imaginem aviões chegando assim lá em Laguaira e eu aterrissando. O que vocês querem que eu diga? Está tudo no ar? É que pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer a qualquer momento. Se não acontecesse, é porque Deus não quer. Eu não sei vocês, mas... Bom, Meu Deus, quando isso começar... Quando isso começar... E Nicolás Maduro começa a perceber da realidade da história, você vai ver. Ele não vai dançar tanto assim. Essas dancinhas vão acabar. Aliás, Milei chegando, isso é incrível. O do Milei... Um terno. Vocês precisam ver. Milei vindo até você. Ele vestiu o traje de trabalho. Acredito que seja de uma petroquímica argentina. de Argentina. E já chegou direto ao hotel. Meu Deus. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer na Venezuela? Nas próximas horas? Acho que vamos assistir a um show de cinema. Miraflores Fuerte Tiuna, Lago de Valência, a selva. Onde eles vão atacar? Bem, a pergunta é onde eles não podem atacar, porque na verdade em lugar nenhum, ou seja, eles podem ir para qualquer lugar. Os Estados Unidos indo para qualquer lugar. Incrível, é incrível. Família. Vamos nos ver depois. Mais tarde partimos. Agora com os amigos da Guarimba, eles têm um programa especial e acho que Quinones estará lá. Podem perguntar tudo isso e essas histórias para ele? Depois eu vou passar por lá. Com certeza, se me convidarem, se quiserem me convidar, por favor, mandem agora um abraço para Maria Gaston e a gente se vê mais tarde. Ou na Guarimba ou aqui mesmo. Um abraço. Estratégias militares.